Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada nós vimos sobre, na verdade na nossa apostila estamos vendo sobre os povos africanos, certo? E na aula passada nós vimos ali África, os muitos povos, que foi uma introdução sobre esses reinos, sobre a história da África. Nós falamos sobre as sociedades do Sahel, tá? Quais eram essas sociedades que compunham ali a região do deserto do Saara, tá? E vimos também um pouquinho específico sobre o reino de Gana, tá? Então nós podemos ver um pouquinho ali sobre o reino ganês, tá? A sua estrutura, como que ele era estruturado, como que era a sua economia, a sua sociedade, tá? Política e econômica, tá bom? E na aula de hoje nós vamos ver sobre o Império do Mali, tá? Está na apostila de vocês, lá na página 60, tá? Então, vocês têm ali iniciando sobre o Império do Mali, tá? Então, nessa apostila, nessa aula de hoje, vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre esse império, tá? Que surgiu onde se encontra hoje os atuais países Mali e Mauritânia, tá? Ao longo do rio Níger, que são limitados no rio Senegal e Bakoy, ok? Esse império, ele é precedido do Império Gana, ou seja, ele vem depois do Império Gana, com a capital em Kumbi-Salé, e ele é chamado também de Império Songhai, tá? Então, quando vocês ouvirem falar sobre o Império do Mali e Império Songhai, vocês têm que entender que são a mesma coisa, estão se referindo ao mesmo império, tá? E cuja sede desse império está localizado em Gaú. A maior parte dessa história do Mali, ele é conhecido devido aos trabalhos dos griots, tá? Nos centros ou escolas de tradição oral no território mandinka, tá? Os griots são os mestres da palavra, tá? Então, a maior parte da história do Mali, ele é conhecida por conta dessa cultura aí dos griots, do trabalho dos griots, ok? Esses griots, pessoal, qual que é o objetivo? Qual que é a função desses griots, tá? É nada mais, nada menos que recontar a história desse império. Então, essa é a função dos griots, em passar adiante essa história desses impérios, tá? Há séculos, esses griots, eles saem com auxílio dos seus instrumentos musicais, tá? Cantando a história e através desses instrumentos, e eles contam através da música a sua história, ok? Os relatos orais a respeito desse povo confirmam que no início existiam dois reinos, o de Dor e o de Mandem, que são unificados depois pelos reinos do clã Keita, tá? Do reino Mandem, ali nos séculos 11 e século 12. E a partir dessa unificação, o reino Mandinka se prepararia para vencer o reino de Gana. Então, ali uma luta, ali uma guerra entre o reino de Gana e o reino do Mali, tá? Cujo feito se atribui ao Sundijata na Batalha de Quirina em 1235. Tá? Então, assim é que surgiu o extenso território denominado Império do Mali, ou Império do Mali. E como que é a organização desse império, do Império do Mali? Tá? Com o título, ele recebe esse título de Mansa, tá? Que quer dizer soberano ou chefe supremo, tá? O Sundijata, ele organizou o Império do Mali, que se dividia em províncias e transferiu a sua capital para Niani, que era uma região rica em ouro e ferro, ali na parte do sul. Nesse período, pessoal, despontaram duas grandes cidades, que é a de Gené e Tombouctou, tá? O Sundijata, ele governou a partir de diversos clãs formados, ok? Então, havia também os clãs por ofício, que eram profissões hereditárias, ok? Após a morte do Sundijata, o império continuou a sua expansão. Seus sucessores foram chamados Demansa, tá? E em 1285, aproximadamente, o Mansa, que era o chefe supremo, tá? Lembrando que esse termo Mansa quer dizer chefe supremo. Abu Bakr, que foi quem assumiu depois, ampliou o território do Mali, conquistando o reino de Songhai, tá?
Mas esse soberano, mais conhecido do Império do Mali, foi Mansa Musa, tá? Então, quando ouvirem falar de Mansa Musa, esse foi o cara mais conhecido ali do Império do Mali. Por que ele é mais conhecido? Porque no seu governo o Império alcançou o apogeu devido à extração de ouro. Então, assim, houve um grande avanço ali durante o Império desse Musa, tá? Em 1307 e 1332, tá? Devido à extração de ouro e ao controle das vias de comércio ali do Egito e a Líbia. Continuando, muitos séculos depois, após a queda do Império do Mali, o triunfo do Império Songhai, tá? Após a queda do Império Mali e o triunfo do Império Songhai, as escolas islâmicas, elas se transformariam, pessoal, em centros de conhecimento, como as universidades são hoje para nós. Então, ali, esses impérios, eles vão ser tipo as faculdades são hoje para nós, tá? Se destacavam entre as cidades de Gao, de Jené e Tombouctou, tá? Então, essas universidades eram localizadas principalmente nessas regiões ali. Tombouctou, ela se tornou a capital da ciência, com cerca de 150 escolas, olha a quantidade de escolas aí nessa região, de diversos níveis de ensino e numerosos juízes, médicos e sacerdotes que promoviam esse intercâmbio com outras universidades, como a do Cairo, no Egito, tá? E de Córdoba, ali na Espanha. Então, essas universidades ali na região do Mali, ela não ficou somente ali, ela vai fazer o quê? Ela vai se expandir, ela vai manter um intercâmbio, igual nós temos hoje nas universidades aqui no nosso país. Então, elas vão fazer esses intercâmbios ali com as outras universidades do Cairo, que é localizado no Egito, e também de Córdoba, na Espanha, tá? Então, muitos procuravam por esses manuscritos importados e o comércio de livros se constituíam um dos mais lucrativos para o Império, tá? Olha só que maravilha, né? Além dessa produção e comercialização de ouro e outros minerais no Império do Mali, tinha também como base econômica a agricultura e o pastoreio. Então, o comércio do Império do Mali não consistia somente ali na extração de ouro e de minérios, né? De ouro e minérios de ferro, não. Também eles tinham a agricultura e o pastoreio, tá? Ou seja, era a plantação dos alimentos que eles utilizavam na sua região e também o pastoreio. Eles cultivavam o arroz na agricultura, milhete, inhame, algodão, feijão, amendoim, mamão e diferentes legumes, tá? Havia também ali no pastoreio a criação de gado bovino, ovino e caprino, tá? O peixe defumado completava a base da alimentação e parte da produção deveria ser doada ao governo como tributo. Então, assim, tudo isso daí que era produzido economicamente, que sustentava a sua economia, o que eles faziam? Eles tinham que dar um certo tributo, eles tinham que pagar, tá, para o governo. Ou seja, parte do que eles plantassem, eles teriam que passar ali para o governo como uma forma de tributo, como se fosse o imposto que a gente paga hoje, do que a gente produz, tá? E outra atividade econômica, além do minério de ferro, além da agricultura e do pastoreio, outra atividade econômica que eles desenvolviam era o artesanato, tá? E esses artesanatos, eles se dividiam em grupos profissionais por origem familiar. Então, assim, havia os clãs dos marceneiros, dos cesteiros, ferreiros, barqueiros, ourives e outros tipos de artesãos que existiam ali naquele período, tá? Então, todos eles deveriam ter um representante junto ao imperador. É como se cada grupo tinha ali o seu representante perante o governador ali do Império do Mali. Agora aqui, pessoal, na página 62, vocês têm o desafio de história, tá? O desafio 1 e o desafio 2, ok? Eu proponho para vocês
que vocês façam, resolvam esse exercício no caderno de vocês, ou para quem tem a apostila impressa, pode responder na apostila mesmo, coloca a data da nossa aula de hoje, certo? E quando terminarem de responder, envia essa atividade para mim no grupo do WhatsApp para eu estar fazendo um registro da atividade respondida de vocês, ok? Continuando, a gente vai continuar falando sobre o Império Songhai, tá? Que controlou o comércio na maior parte da África Ocidental durante os séculos XV e XVI. A sede do Império ficava no local que atualmente é a região central do Mali. O povo Songhai se estabeleceu na cidade de Gao por volta de 800 anos depois de Cristo. O Império do Mali dominou Gao em 1325. Tá? Após 50 anos, Songhai conquistou a independência. Um grande guerreiro Songhai chamado Soni ali tomou o poder em 1464. Ele construiu o Império Songhai conquistando Tombuctu, Djenné e outras cidades vizinhas que eu já tinha comentado com vocês. Aí aqui vocês, na página 69, vocês continuam aqui ainda a explicação dos tipos de economias praticadas pelos povos do Mali, tá? Aí vocês têm que o Império ele prospera até o final do século XVI, e então o exército de um reino da costa noroeste da África, o Marrocos, precipitou-se sobre essa área. Em 1591, os marroquinos já tinham capturado com facilidade as cidades de Songhai, porque possuíam armas melhores do que a deles, ok? O povo fora das cidades continuou a lutar contra os marroquinos, mas não conseguiu restaurar o império. Outra coisa que vocês têm aqui, um outro ponto, outro povo que a gente vai estudar, também é um povo africano, são os povos Iorubá. Localizem na página 63. Esses povos Iorubá, quem eram eles? Como eles viviam, como estava organizada a sociedade, esses povos Iorubá. Então, Iorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano, em termos populacionais a gente fala. Esse termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si, por conta da língua, né, comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura, tá? Os grupos étnicos que vivem próximos aos Iorubás são Fon, Ibo, Igala e Doma, tá? Então esses são os povos étnicos ali que vivem próximos aos povos Iorubás. A maior parte desses povos, pessoal, eles vivem na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país, tá? Então, há também importantes comunidades presentes em Benin, em Gana, Togo e Costa do Marfim. Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaques aqui o nosso país, Cuba, Trinidad, Tobago e Haiti. Então, boa parte da população negra do Brasil veio dessas terras. Então, pessoal, por isso que nós temos a cultura afro-brasileira. Por quê? Porque a nossa cultura, ela na verdade é uma herança desses povos, é uma herança africana, tá? Então, a maior parte da população negra do Brasil, que existem no nosso país, eles vieram dessas terras iorubás, eles foram trazidos de sua terra. Lógico que a maior parte deles foram trazidos para cá como escravos, tá? Então, eles vieram para cá e houve ali a questão eles foram se espalhando, tá? Então, houve a mestiçagem, tá? Então, esses povos eles foram se misturando com os povos daqui, já do Brasil, com os outros povos que vinham, com os europeus que vinham para cá. Então, houve essa mestiçagem aí e eles foram se espalhando, tá? Mas, por isso, pessoal, que a nossa cultura, ela é uma herança da cultura africana, tá? As danças, principalmente a comida, pessoal, que nós temos na nossa culinária. Por exemplo, quem não gosta de feijoada, né? A feijoada é maravilhosa e é uma herança africana. O cuscuz também é uma herança africana, tá? Então, nós temos muitas coisas aqui na nossa cultura que são advindas
desses povos iorubás, desses povos africanos que vieram aqui para o Brasil como escravos e que se disseminaram pelo nosso país, tá? Presentes há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria, a história recente dos iorubás é marcada pelo surgimento do Império de Oyo no final do século XV, que se ergueu com o auxílio dos portugueses interessados no comércio local, tá? Então nós temos aí um avanço, o surgimento desses povos, como que eles se estenderam, como que eles se desenvolveram e com a ajuda de quem? Que aqui nós vimos foi com a ajuda dos europeus que eram interessados aqui no comércio local, né? Principalmente o comércio de escravos, tá? Continuando então, pessoal, aí, logo em seguida, vocês têm aqui na página 64 um tópico falando sobre a escravidão. Tentar explicar, pessoal, essa questão da escravidão, como que a escravidão é vista, como que era a escravidão dos povos dentro da cultura africana e como que essa escravidão para esses povos europeus que faziam o tráfico de escravos, tá? Então existe diferença. A escravidão nas sociedades africanas, ali entre os séculos 9 e 16, tá? A gente pode se dizer que a maioria do trabalho era feito por camponeses livres e artesãos, mas também ocorriam casos de pessoas ou grupos escravizados, tá? Em certas épocas e por certos povos. Havia o escravo público que trabalhava nas terras do imperador e das famílias nobres e estava nessa condição porque seu povo havia sido capturado. Trata-se da escravidão por guerra, como ocorrera em outras sociedades da antiguidade, como a grega e a romana. Poderia ocorrer ainda em época de seca e fome a venda de parte dos membros de uma família, ou de a própria pessoa se oferecer como escrava como forma de sobrevivência. Então, assim, era uma prática dos impérios africanos de tradição cultural islâmica escravizar aqueles que não aceitavam a conversão, tá? Ou se recusavam a pagar tributos. Com esse argumento, a escravidão virou um grande negócio a partir do século VIII, quando houve a expansão árabe, tá? O comércio de pessoas cresceu muito e se tornou muito lucrativo para os comerciantes árabes e para muitos dirigentes do próprio continente africano. Uma outra forma de escravização muito comum consistia no direito de um grupo vencedor levar parte dos derrotados para trabalhar nas suas terras. Nesses casos, geralmente a pessoa levava uma vida semelhante à dos homens livres, mais simples, tá? Então aqui nós podemos ver a escravidão na cultura africana, que na verdade fazia parte ali da sua cultura, tá? Uma forma de escravidão que existia na cultura africana era quando existiam essas lutas. Então o grupo que perdia, esse grupo perdedor, ele era levado como escravo. Só que esse escravo, ele não trabalhava como um escravo que vinha aqui para o Brasil, tá? Que o escravo aqui, quando vinha para o Brasil, que eram traficados, eram trazidos pelos portugueses, eles sofriam violências, eles sofriam maus tratos, tá? Então, e esse escravo, aqui na cultura africana, ele vai ter, na verdade, uma vida semelhante à dos homens livres, mais simples. Não necessariamente seria uma escravidão, mas para eles era, tá? Então, vejam aí a diferença da escravidão na visão eurocêntrica, na visão Europa portuguesa, e a escravidão na visão cultural da África, tá? Que existe essa grande diferença. Vocês perceberam que essa forma de escravidão presente na África é diferente do que vemos nas aulas do sistema feudal na Idade Média? Pois é, existe uma diferença entre ser servo, entre ser escravo e ser servo. O escravo seria, portanto, uma propriedade de seu senhor, que deteria direitos sobre aquela vida e sobre aquelas pessoas, tá? Enquanto o servo, por sua vez, é como ali aqueles escravos que perdem a luta, é um conceito mais ligado a períodos como o feudalismo, tá?
aqui o Senhor não detém poder sobre a vida daquele indivíduo, nem o vê como uma propriedade. Então, essa é a diferença do escravo para o servo. Tá? No entanto, há uma relação de servidão estabelecida entre as partes. A ligação aqui está na dependência do servo à terra, seja por questão de dívidas ou por não ter outro lugar para estar. Tá? Então, ele passa então a servir ao dono das terras em troca de sua estadia, do local, da sua proteção. Tá? Então, eis aí a diferença. E aqui na página 65, pessoal, eu quero que vocês realizem esse desafio de história, tá? Resolva essas atividades de 1, 2 e 3, ok? Responda na apostila ou no caderno e envie a foto para mim no grupo de WhatsApp, ok? Lembrando que eu estou disponível para vocês durante toda a aula, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, qualquer dúvida, qualquer pergunta pode interromper, pode chamar durante a aula, que eu estarei disponível para estar atendendo vocês, ok? Sugiro que assistam aquele outro vídeo que eu postei também sobre os povos africanos, tá? Os povos do Mali e os povos Yorubá. Então, eu quero que vocês leiam ali sobre esses reinos africanos, que vocês conseguiriam ter uma noção melhor, entender melhor esses povos ali com suas características, ok? Então, eu aguardo vocês. Tchau, tchau!